Boa noite, estamos chegando para mais uma live. Vamos começar, eu vou ter uma palavra de oração. O texto proposto hoje está em Marcos capítulo 1, do verso 40 ao 45, tá bom? Vamos orar. Deus, que a tua palavra tenha efeito especial em nossas vidas nessa noite de sexta-feira e que tanto eu como os irmãos possam estar escutando a tua voz, mais que tudo. Em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, bem-vindos. Eu vou estar aqui lendo o texto que está em Marcos capítulo 1, que vai do 40 a 45, diz assim: Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Ele disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Uma vez eu estava na igreja em que eu fui educado na infância. Eu, na adolescência, me converti e logo que me converti, nós começamos eu e alguns amigos meus da mocidade, nos envolvemos em trabalhos evangelísticos que nós tínhamos ali na Zona Sul, e especificamente onde estava a sede, no bairro de Santo Amaro. E em Santo Amaro nós estávamos em um lugar perto de uma avenida chamada Adolfo Pinheiro, e era bem central a igreja, bem no centro de um bairro extremamente habitado, onde tinha a periferia desse bairro, né, com vários nomes, parecem subbairros, né, Jardim Ângela, Jardim Capela e tudo mais, mas ali era o centro desse grande bairro chamado Santo Amaro. E passava muita gente por ali. E gente de todo tipo, de toda situação social. Nós estávamos perto das pessoas mais proeminentes de São Paulo e desse bairro, e também das pessoas mais pobres e desprezadas pela sociedade. E um dia apareceu um homem e ele estava maltrapilho, ele falava com um sotaque, um português espanholado, vamos dizer assim, tinha um sotaque espanhol, e ele estava bastante sujo, ele cheirava muito mal, as roupas dele estavam muito sujas, ele estava visivelmente alcoolizado, totalmente não, mas assim, uma pessoa que havia tomado muito, não estava assim no seu estado perfeito. E ele apareceu lá na igreja, numa reunião de jovens de sábado. A igreja era composta de pessoas, obviamente, de classe média alta, né, com algumas raras exceções, eu era uma delas. E esse homem apareceu ali e ele pedia ajuda. Ele tinha fome, ele não tinha emprego, ele falava muitas coisas e era difícil entender. E aí ficou aquele dilema: o que fazemos? Saímos correndo, chamamos a polícia, pregamos o evangelho para ele. Éramos jovens, né? E bastante inexperientes, mas aí então eu cheguei e falei com um amigo meu, que hoje é pastor, e eu disse: rapaz, a gente tem que ajudar esse homem, a gente vai ter que auxiliá-lo. E tinha um chuveiro, banheiros com chuveiros nessa igreja, era uma igreja bem estruturada na parte estrutural, era na parte física da igreja, né? A sede.
E tinha banheiros lá com chuveiro quente e tudo. E aí nós fomos e tiramos aquela roupa desse senhor, com a permissão dele, obviamente. E nós demos um banho nele, quente. E aí nós fomos num departamento de roupas e providenciamos roupas novas para ele. E alguém foi buscar um lanche na padaria para ele e ele comeu. E essa experiência de ter que tocar esse homem foi muito forte para mim. E esse homem depois, ele, de tudo isso, a gente abriu a Bíblia e pregou o evangelho para ele. Ele voltou algumas vezes, nós prestamos auxílio social para ele, tentamos reintegrá-lo de alguma forma, mas ele, em dado momento, nunca mais voltou. Mas o que ficou na minha mente foi uma tristeza muito grande quando eu vi aquele homem que deveria ter os seus 30 anos, né? Eu tinha menos de 18 na época. E foi uma experiência difícil para mim e ao mesmo tempo de tocar esse homem, né? Quando eu venho para esse texto aqui, onde se aproxima um leproso rogando de joelhos a Jesus e dizendo com uma demonstração de fé: se quiseres, podes purificar-me. Esse mesmo texto relatado por ele evangelista Lucas diz que ele pôs o rosto em terra. Ele não só se ajoelhou, mas se prostrou e falou isso. E Jesus, profundamente compadecido, da situação desse homem, ele tocou esse homem e disse: quero, fica limpo. E ele foi curado. Essa doença de lepra era uma doença que, no Antigo Testamento, essa palavra era designada para várias doenças de pele, inclusive para fungos e tudo mais. Mas era uma doença que assustava muito as pessoas, porque tinha uma particularidade, uma dessas doenças, que era uma manifestação incurável. E aí, provavelmente, essa seria uma lepra muito, muito comum na época e muito atemorizadora, vamos dizer assim. E essa doença fazia com que esse homem ele se tornasse um pária social. Ele não podia estar inserido na sociedade porque ele era imundo. Ele era considerado imundo pela sua doença, uma questão sanitária, e ele tinha que ser afastado do convívio social. E ele tinha um impedimento cerimonial. Ele não poderia participar da adoração ao Deus de Israel, porque a sua enfermidade era extremamente contagiosa. Assim pensavam todos na época com relação a esta doença. Uma doença incurável. E Jesus, ele teve compadecimento e tocou esse homem. E esse homem foi curado. Tocou a enfermidade. Era algo que tornaria Jesus imundo aos olhos da sociedade, porque ao tocar esse homem, a pessoa que o tocou teria que passar por todo um ritual para purificar-se desse contato. Mas quando Jesus o toca, ele é curado. Ele não foi contaminado pela enfermidade, mas o homem foi contaminado pela cura que vinha da parte de Deus para esse homem. Jesus, ele se compadeceu. A palavra aqui é de sentir a dor da pessoa e então prestar o serviço. Irmãos, é interessante que dentro desse contexto nós vemos que Jesus Cristo lá atrás, no verso 21, ele pregava nas sinagogas e os demônios se exaltavam e tratavam de fazer uma propaganda, um marketing de quem ele era. Ah, você veio para nos destruir, você é o Messias. E Jesus fazia com que eles se calassem e saíssem. Porque Jesus Cristo não estava querendo uma popularidade que o levasse ao Império Romano, mas ele tinha uma missão que está expressa no verso 39, um pouco antes do que eu li aqui, o verso 39, que ele diz: então foi por toda a Galileia
pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. A principal função de Jesus era pregar o evangelho, né? Quando ele curou esse endemoniado na sinagoga e ele foi para a casa de Pedro com seus discípulos, a sogra de Pedro estava doente, ele curou a sogra de Pedro e ela o servia. Ele então também beneficiou o serviço a essa mulher e ela passou a servi-lo. E aí de noite as multidões todas foram até lá a casa dele, porque já tinha corrido a notícia que ele havia expulsado demônios e as pessoas falavam, é uma nova doutrina, porque ele fala com autoridade, porque ele tinha autoridade sobre os demônios e ele curava. Então as pessoas afloraram aí e ele curou muitas pessoas. E lá no 31, no verso 31 ele diz, no 31 não, perdão, no 34 ele diz, e ele curou doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. E aí no 35 ele diz, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disse, todos te buscam. Ele era muito procurado pelas curas que ele fazia. Mas Jesus, porém, disse no 38, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. O foco de Jesus Cristo era a pregação do evangelho, que era para a salvação da alma do homem, para que ele pudesse passar a pertencer efetivamente ao reino de Deus. Era a cura final, efetiva do ser. Vencer, passar a ser de Cristo Jesus, passar a pertencer ao reino de Deus, não nas expectativas terrenas. E era para isso que ele estava. A decisão dele de sair e ir para outros lugares é porque ali ele já havia pregado. A função dele não era estar fazendo curas e exaltando sua popularidade, servindo somente. Mas ele tinha um objetivo maior e efetivo, que era a pregação do evangelho. Mas ao pregar o evangelho, ele não se negava a servir e a tocar na ferida das pessoas, e muitas delas se converteram por isso. O resultado aqui é interessante, que Jesus falou veementemente, essa palavra veemente quer dizer uma orientação muito forte e incisiva. Você não... você deve ir, né? Aqui é o 44, né? Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, porque era o procedimento para a pessoa que se livrava de uma doença. Ele teria que se apresentar ao sacerdote, o sacerdote teria que examinar a sua pele, confirmar realmente que ele estava curado. Alguns dizem que era dado alguns estudiosos dizem que era dado um documento, inclusive, de comprovação sacerdotal da cura deste homem. E este era o testemunho que esse homem poderia dar para as pessoas que realmente Jesus Cristo o curou. Mas no 45 diz que, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade. É a publicidade que Jesus havia censurado os demônios e veementemente havia censurado esse homem aqui. Eu não sei se isso aqui não me parece... uma desobediência sumária ao que Jesus falou, né? Se ele se converteu por meio da cura, obviamente ele já queimou na largada, né? E se ele não se converteu, ele simplesmente, muito contente pela sua livramento pessoal, ele simplesmente saiu divulgando. O fato é que Jesus, então, buscou lugares desertos novamente. O Evangelho de Lucas diz que ele orava nesses lugares e as pessoas afluíam até ele, e então ele pregava a palavra a essas pessoas e curava as pessoas, servia as pessoas que tinham necessidade. Mas sempre o foco de Cristo foi a pregação. Mas
mesmo tendo o foco como a pregação, essa missão ela não extinguia de Cristo Jesus o sentimento de compadecer-se pelo sofrimento humano. E isso me fez lembrar daquele homem lá na minha igreja, e a ideia é exatamente essa: pregar o evangelho, cumprir a missão, está dentro de um contexto de empatia com o sofrimento do próximo. Não, às vezes a nossa percepção da realidade, que as pessoas sofrem porque são pecadoras, porque cometeram erros, e toda essa realidade que nós entendemos com o nosso intelecto, que nós aprendemos sobre a situação humana, ela não pode nos distanciar desse sentimento de Jesus que o levou a servir. E ter empatia pelas pessoas é tocar na sua ferida mais repugnante. Ferida social, que faz dele um pária social, uma ferida que o impeça drasticamente de participar de um convívio cristão. Manifestações na própria carne ou na própria situação social desta pessoa que o limite de tal maneira que ele esteja longe de todas essas bênçãos, mas que não pode nos deixar distante deles. Se nós nos compadecemos, nós servimos e tocamos às vezes a ferida, não para nos contaminarmos, mas para promover, ser agentes da cura que Deus propõe ao ser humano. Alguns se converterão, porque assim o Senhor determinou e a salvação deles antes da consumação dos tempos. Mas as boas obras que nos acompanham e que nos vão acompanhar, que também foram preparadas antes da consumação dos tempos, como escreve Paulo, essas boas obras têm que nos acompanhar, e o ambiente em que essas boas obras são realizadas é neste ambiente que Jesus Cristo apresenta aqui. Compadecer-se do sofrimento humano e promover então o serviço. Talvez a pessoa beneficiada não saia dizendo de nós o que realmente deveria dizer. Talvez a pessoa ajudada não cumpra nenhuma expectativa que nós tenhamos de que elas venham a se converter. Mas esta não deve ser a nossa preocupação última. A nossa preocupação é obedecer a Cristo Jesus, pregar o evangelho a toda criatura e servir as pessoas que o Senhor vai nos apresentar no decorrer do caminho. Quantos de nossa comunidade já foram beneficiados por isso, verdade? Quantos têm histórias para contar de um auxílio que irmãos prestaram em determinada necessidade, seja saúde, econômica, social, e por meio desse contato vieram a conhecer a Jesus Cristo como seu Salvador. Então, irmãos, o que eu queria dizer é coragem. Nós devemos pedir ao Senhor coragem para tocar a ferida daqueles que sofrem, que o Senhor vai colocar diante de nós, para nós proclamarmos o Evangelho, que é o nosso dever último e urgente, sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a amada igreja, que essa igreja sempre, como tem sido, esteja sempre disposta a tocar na ferida do pecador para sarar, e que esse tempo de reclusão seja um carregar de baterias, para quando sairmos,
podermos ir com todas as nossas forças servir aqueles que necessitam. Que Deus os abençoe. Um beijo no coração de cada um de vocês aí. E eu queria orar com vocês para terminar. Pai, dá-nos a qualidade de termos compaixão daqueles que sofrem, a coragem para tocar as feridas daqueles que estão sofrendo hoje, e que o teu evangelho possa ser pregado em meio a toda esta situação, para a honra e glória do teu nome. Para aqueles que um dia vão aceitá-lo como seu Senhor e Salvador pessoal, tendo o Senhor como Salvador pessoal, e também para aqueles que simplesmente não reconhecerão teu nome, mas que nós sejamos obedientes a ti e servir dentro das circunstâncias que o Senhor nos colocar. Dá-nos coragem sempre, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.